Atenção! O programa a seguir é uma produção independente e o conteúdo nele veiculado é de total responsabilidade de seus idealizadores. Boa noite, internautas. Estamos aqui em outra sexta-feira maravilhosa, contando com a audiência de todos vocês, aqui com hora marcada com o Roberto Ferrari, sempre trazendo uma novidade no programa, um assunto interessante. E hoje, o Dia Mundial do Rock, quero dar meus parabéns para esse gênero musical que tem dominado o mundo faz uns 60 anos mais ou menos e tem feito uma legião de fãs por aí. E domingo, não se esqueça, domingo é o Dia do Homem. Para quem não sabe, agora o homem também tem dia, não só a mulher, não, o homem também tem. O que você acha disso? Gozada, né? Então tá bom. Hoje eu tenho aqui comigo o prazer de receber o Francisco Dias Barbosa, que ele é uma pessoa da OCIP Oxigênio, e nós vamos falar bastante sobre projetos de inclusão social e o trabalho dessa OCIP maravilhosa que já tem 28 anos de existência. Boa noite, Francisco. Alguma coisa que seja do interesse de vocês e do público que está nos assistindo. Eu tenho certeza. Eu queria começar essa entrevista que você faça um pouco da sua carreira, da sua trajetória até chegar ao Oxigênio. Bem, eu nasci no interior do Ceará, numa cidade chamada Solonópolis, que era o maior município do estado, hoje dividido em 3 municípios, Solonópolis, Milhã, Irapuã, Pinheiro, que era o bairro onde eu nasci. Eu vim para São Paulo com 16 anos, né, me tornei metalúrgico, estudei, me tornei tecnólogo, me especializei na área de ensaios não destrutivos e depois, ao longo do tempo, comecei, naquela época de regime militar, comecei a militar um pouco, né, nos movimentos sociais, no movimento sindical, fundação de partido, enfim, até que aposentei, né? E sempre fazendo algumas ações paralelas, como ações sociais, criação de grupo de pessoas para fazer compras comunitárias, uma série de coisas. No final das contas, virei dirigente sindical, posteriormente virei diretor da Oxigênio e estamos aí até hoje batalhando para conquistar algumas coisas através das ações sociais. Eu queria que você falasse para os internautas um pouco sobre aquele projeto que você criou, o Unisol. O que ele seria? A Unisol é uma central de cooperativa. Isso começou na época que eu era dirigente sindical, um período bastante delicado, tinha muitas empresas em processo falimentar e os trabalhadores acabavam ficando desempregados, muitos sem receber a própria rescisão de contrato, e emprego tinha muita dificuldade também de ter. Então, aqueles profissionais menos qualificados eram aqueles que iam sendo demitidos e acabavam ficando desempregados. Então, buscamos a criar uma alternativa para que esses trabalhadores viessem a sobreviver com dignidade. Então, nós começamos a criar cooperativas. Mas a cultura de cooperativa no Brasil é um pouco delicada. A cultura de cooperativa no Brasil ela sempre foi criada num processo de precarização de mão de obra, apenas para reduzir custo. E aí a gente começou a descobrir que tinha formas que a gente pudesse melhorar a situação. Inclusive, a cooperativa é para caso até que você estava conversando, de empresas que iam falir e que o dono da empresa cedia a empresa para os funcionários, nesse ponto se fazer uma cooperativa para tocar a empresa. Poderia se considerar isso? Isso é um processo interessante. Então, tem muitas empresas, muitas pessoas que herdaram empresas, e essas empresas tiveram a sua fase de crescimento, e depois, com as novas tecnologias, com o avanço das novas tecnologias, essas empresas começaram a entrar em processo falimentar. E nenhum empresário quer ver a sua empresa falida, desaparecer. Então, as empresas colocavam à disposição para ajudar com que os trabalhadores tocassem essa empresa a partir daí.
E um dos entraves maior que a gente tinha é a justiça, né? Aliás, eu tive um debate uma vez com alguns juízes, eu coloquei isso, eles ficaram bravos, mas eu fui lá e defendi a minha tese de que eles criavam esse problema. Entendi. O empresário quer ceder o patrimônio para que o trabalhador continue produzindo, que o trabalhador continue produzindo e sobrevivendo. Mas a justiça impede, né, impede que isso aconteça. E a gente foi trabalhando isso, fomos para fora do Brasil, pegar experiência na Itália, na Espanha, na França, fizemos seminários internacionais com a ajuda de organismos internacionais e começamos a trabalhar fortemente essa questão. Então, de início, a gente criou 11 cooperativas, todas a partir de empresas em processo falimentar. E até hoje essas cooperativas sobrevivem, crescem, muitas delas são maiores do que as empresas que entraram em processo falimentar. E aí havia uma necessidade que não tem como você estancar a coisa ali a partir daquela cooperativa. Desculpa. Aí você tem que criar mecanismos, né, de que esse processo avance. Então, nós criamos uma central de cooperativas chamada Unisol. Essa central de cooperativa, ela tem o papel, e o principal papel dela é formar o cooperado. Porque a grande dificuldade de você pegar um trabalhador e transformar ele em cooperado é porque ele foi moldado para ser empregado. Empregado. E, de repente, ele passa a ser o próprio trabalhador e, ao mesmo tempo, o empresário. Nessa questão que você citou de formar o cooperado, vocês davam só formação para ele aprender a ser um cooperado ou também davam alguma formação técnica que precisaria para tocar uma empresa, administrar? Então, a primeira coisa que você tem que fazer, formar, é mudar a cabeça dele. Daí vem a necessidade da qualificação, certo? Aquele trabalhador que era apenas um operário, subordinado a um chefe, de repente ele não tem mais o chefe, né, que ele se subordinava. Então ele passa a ter a figura, não do chefe em si, mas o papel técnico que o chefe tinha que ter. Então, daí a necessidade da qualificação profissional. Inclusive, eu não sei se funciona assim, mas inclusive eu acho que tem um processo de cobrança dos outros cooperados em cima de cada um que faz sua função, não tem? Um exigir muito do outro para que o negócio ande e não dê problema. Exatamente, porque na realidade, como a empresa é de todos os trabalhadores, então não tem como alguém fazer corpo mole, né, e jogar a responsabilidade para outra. Então você tem a responsabilidade, você tem que cumprir. E por ser uma cooperativa, por ser um grupo de pessoas que estão ali discutindo, debatendo a cada dia o que fazer e como fazer, tá? Acaba, se alguém precisar, vai pedir ajuda para o outro, mas não vai deixar a peteca cair. Certo, Agora, vamos falar um pouco sobre aquele projeto que você desenvolveu para alfabetização de adultos, que eu, inclusive, isso aí vai chamar um outro assunto, é o assunto no Brasil que a gente precisa, que eu estava conversando com o Francisco antes de começar o programa, nós precisamos fazer uma revolução cultural nesse país. As pessoas precisam aprender a gostar da cultura, entender como a cultura de uma forma geral. E o Francisco vai explicar como ele começou isso via a alfabetização de adultos e o que ele acha a respeito dessa difusão cultural que o país está precisando. Francisco. Olha, não é exatamente um projeto que eu desenvolvi. Na realidade, a partir dos movimentos sociais na região do ABC, nós começamos a trabalhar o projeto de alfabetização de adultos, chamado MOVA, que é o Movimento de Alfabetização de Adultos, que tinha muita gente analfabeta, muita gente que veio do Nordeste, chegou aqui em São Paulo, trabalhou de pedreiro, de ajudante, de alguma coisa, a família foi estudando e ele ficou sem estudar. Então ele ficava analfabeto. Nós chegamos a ficar num ponto de ônibus ao lado de um analfabeto, esperando que ele pedisse para que a gente desse sinal para o ônibus dele. Ele alegava que ele estava sem óculos, mas não é verdade, é porque ele não sabia ler. Ele não sabia ler. Então a gente fazia isso. Era uma forma da gente se aproximar das pessoas. E a gente começou fortemente em Diadema, na cidade de Diadema, em garagens, em igrejas,
Todo espaço que existia, onde existia um analfabeto, dois analfabetos, a gente sempre tinha alguém que estava lá à disposição para ajudar. Tudo isso de forma voluntária. E hoje é um movimento a nível nacional. Eu lembro que quando o Lula se elegeu presidente da República, logo em 2003, ele fez um acordo com o Senai para que o Senai e o SESI qualificasse, alfabetizasse 2 milhões de pessoas em todo o Brasil. Agora, você acha que a simples alfabetização resolve o problema? Não. A simples alfabetização não resolve o problema. Eu costumo dizer que é necessário que se faça uma revolução cultural nesse país. Então, cultura não se muda por decreto. Então, é preciso ter paciência, perseverança, trabalhar em todos os lados, de todos os lados. Seja no bairro, seja no escritório, seja em qualquer lugar que a gente esteja. Temos que trabalhar a questão cultural. E nós podemos aproveitando que você é uma pessoa ligada a isso, buscar os departamentos de cultura ou as secretarias de cultura de prefeituras e tentar debater, levar para o cidadão lá no bairro, na feira, em qualquer lugar, alguma proposta de cultura. Levar, principalmente, fazer o povo entender que existe um mundo além da mediocridade da televisão brasileira, que é a minha opinião. Porque, na realidade, quando a televisão brasileira historicamente, tem desenvolvido um papel de fazer opinião. E, na minha visão, não é isso que tem que ser feito. Na minha visão, nós temos que trabalhar a cabeça do cidadão para que ele possa absorver as informações e analisar cada uma das informações. É aquilo que nós estamos falando. Como é que nós vamos querer acabar? Que um assunto puxa o outro. Mas como é que nós vamos querer mudar a cultura da corrupção no país se o povo não tem acesso à informação e à cultura? Fica difícil. Então, o que seria o mais certo seria se começar a difundir, fazer essa revolução cultural que o Francisco falou, e tentar fazer o povo começar a enxergar o país com outros olhos, ter mais cidadania, mais patriotismo, e começar a mudar essa cultura. Talvez uma geração futura nós ficamos livres dessa corrupção. Para você ter uma ideia, né, eu lembrei de uma coisa agora. Por exemplo, durante o regime militar, Dom Ravel fazia mais sucesso do que Caetano Veloso, do que Gilberto Gil, do que Gessé, do que tantos outros, né, que através da música levavam uma mensagem. Mas acontecia com a televisão era que ela massificava, né, aqueles que defendiam uma proposta do governo naquele momento, do governo militar, que era o caso do Dom Ravel. Teve vários casos desses, parecidos com esse que o Francisco falou. Eu acho que nós temos obrigação, as pessoas que são privilegiadas com a cultura têm a obrigação de ter formas de poder ajudar a transmitir essa cultura para quem não tem acesso. Eu procuro fazer aqui no meu programa, trazer pessoas que possam passar informação, passar conhecimento para quem nos assiste, porque essa é uma das formas que o país tem de poder começar a se mexer nesse campo. Você não acha, Francisco? E quando eu falo cultura, eu estou usando a palavra cultura, né? Não estou usando o cultural desse ou daquele segmento, a cultura em si, como a gente costuma falar. Eu acho que cultura, quando eu falo mudança de cultura, nós temos que trabalhar em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Então, é no bairro, é na feira, é em casa. Quando você fala de meio ambiente, ou você muda a cultura, ou você não muda a questão ambiental. Lógico. Quando você fala da corrupção, ou você muda a cultura, ou você não acaba com a corrupção desse país. Então, a cultura, para mim, é tudo. Aquilo que você pode absorver, certo? Dentro de casa, na escola, no trabalho, no ambiente que a gente convive com as pessoas. Inclusive, na cultura,
outros que nem o Francisco falou, jogar papel na rua, poder respeitar toda essa parte de preservação, porque por mais que queiram alterar código florestal, mandar ter mais área para gado, para coisas, nós temos que preservar um pouco o país, preservar um pouco a natureza. As nossas praias têm que ser limpas, o mar tem que ser limpo, porque o mar é uma fonte de alimento, tudo envolve a cultura. A cultura no geral, né? A minha visão é essa, eu sou um defensor ferrenho do meio ambiente. Eu acho que o ser humano principalmente o brasileiro, polui demais o país. E nós, inclusive, através do oxigênio, nós desenvolvemos um projeto que é de coleta de óleo de fritura, que é o segundo maior poluidor das águas, não só no Brasil, mas no mundo, tá? Que é coletar esse óleo de fritura e transformar ele em óleo, em biodiesel. Biodiesel. Né? Por que isso? Não, muita gente transforma isso em sabão, numa série de coisas, mas eu acho que quando você pega uma pessoa desinformada com óleo de fritura, junta com a soda cáustica, além do risco de acidente, ele está juntando dois poluentes e colocando novamente no meio ambiente. Então, a ideia é despegar o óleo de fritura, que é o segundo maior poluidor das águas, e transformar em biodiesel. Ou seja, pegar um resíduo sujo e transformar numa energia limpa. E para isso, e aí quando eu falo de cultura, eu não me interessa fazer isso para ganhar dinheiro, para fazer volume, para aparecer, não. Eu quero fazer isso na escola. Porque é onde que eu falo da questão da cultura. Começa de eu chegar para minha mulher e disser para ela que ela não pode jogar o óleo de fritura no ralo, ela vai dizer, eu sempre joguei. Agora, se a minha netinha de 5 anos aprender na escola e falar para ela, vovó, não coloque isso, ela não vai colocar. Ela não vai colocar. Então, nós temos que mudar exatamente nesse momento. Então, quando eu falo, por exemplo, que a nossa cabeça é como uma memória de um computador, né? Então, hoje a minha cabeça está tão cheia, talvez não caiba mais muita coisa, né? Mas a criança não, está ali, preparadíssima para absorver todas essas informações e implantar isso no dia a dia da vida delas. Inclusive, a criança, tudo que o adulto faz, a criança usa como exemplo. Se tem violência doméstica, o filho vê o pai batendo na mãe, quando ele crescer, ele é um forte candidato a ser um cara violento. Se ele vê o pai poluindo o ambiente, ele vai achar que ele está certo. Então, eu concordo plenamente com o que o Francisco falou, que nós vamos começar o trabalho na escola. Quando a criança entrou na escola, 3, 4, 5 anos de idade, começa a educação ali, começa a dar o bom caminhamento ali, que quando for um adolescente, um jovem, um adulto, ele vai ser uma pessoa mais capacitada. Uma frase muito forte que é aquela que o homem é fruto do meio em que vive. Então, se ele vive num mundo, né, que ninguém se preocupa com o meio ambiente, ninguém se preocupa com a saúde, ninguém se preocupa se a pessoa do lado está precisando de ajuda ou não, então ele vai se transformar numa pessoa assim. Mas se ele tiver um processo de formação, de debate, a oportunidade de debater, de dizer, de concordar, de discordar, enfim, fazer parte desse núcleo onde ele vive, com certeza mudanças vão sair dali. Com certeza. É muito importante esse conceito todo. Nós vamos conversar ainda muito sobre esse assunto. Eu queria só saber a sua opinião sobre o Brasil. O que você acha que se o Brasil está indo bem, desenvolvendo bem, está atendendo bem às necessidades da população, ou você acha que as coisas ainda estão se ajustando? Eu acho que o país está indo bem, mas eu gostaria de voltar um pouco atrás para falar sobre isso, né? Porque como todos nós aqui, fizemos parte, de alguma forma, de um momento político, né? Então, lá atrás, a gente brigava, na época dos militares, nós queríamos aumento de salário
E os militares diziam que não podia dar aumento de salário porque gerava inflação, né? E inflação gerava desemprego. E nós dizíamos o contrário, que salário gera consumo, consumo gera produção, produção gera emprego. E a produção, quanto maior a produção, mais barato é o preço do produto. Exatamente. Então, se alguém está consumindo, alguém está querendo comprar. Eu vou dar um exemplo para vocês, que eu sempre fui muito ligado nessa coisa, fui diretor do Diese também, mas em 2003, você pagava mais caro num quilo de arroz que você paga hoje. Ah, muito, muito bom exemplo esse aí. Tá? E assim são várias outras coisas. Você não acha, Francisco, que o governo devia tirar dos alimentos básicos os impostos? Não cobrar? Por exemplo, arroz, feijão, macarrão, pão, os alimentos que o povo consome em excesso, os alimentos, vamos dizer, a cesta básica, não tem uma cobrança, ou pelo menos reduzir a cobrança de imposto? Bem, eu não sou economista, né? Sou economista popular, como todos nós somos, né? Mas eu não saberia te responder essa pergunta. Mas eu vi uma pesquisa há pouco tempo que hoje nós compramos mais ração animal para os animais do que consumimos feijão, que é um alimento riquíssimo. Riquíssimo. Então, e talvez seja daí que você tira, através do imposto, o investimento. Acho que se você chegar ao ponto de que a cesta básica que está pesando no dia a dia do trabalhador, na vida da família, tem que ser pensado em reduzir gradativamente ou até liberar essa questão do imposto. Então, chegou um e-mail de uma internauta, da Célia. Boa noite, Célia, agradeço a sua audiência. Vou ler seu e-mail aqui para o Francisco, que ele vai gostar muito. Ela falou que está aqui prestigiando nosso programa, a sua entrevista. Acho o assunto muito interessante e ela acha que isso que você falou, divulgar a cultura, fazer uma revolução cultural, é assim que vai se fazer um mundo melhor, um mundo mais habitável, e nós precisamos defender muito o meio ambiente. Essa é a opinião dela e está te dando os parabéns pela sua entrevista e sua exposição, que ela está gostando muito. Obrigado. Célia. Célia, muito obrigado por ter passado o e-mail, mas nós estamos aqui pensando exatamente de como você dá a sua contribuição, você ou qualquer cidadão dá uma contribuição para que a gente possa viver num mundo melhor. Quem sabe eu não consiga dar essa contribuição e eu viver esse mundo melhor, porque eu já tenho 62 anos, mas com certeza meus filhos, meus netos vão viver num mundo melhor. Agora, essa contribuição que nós temos que dar. Eu quero que você fale para os internautas, da onde que surgiu a ideia de formar, primeiro, qual é que é a diferença entre o CIP e ONG? Você explicar, porque tem muita gente que não sabe qual que é a diferença. A diferença, na realidade, é o seguinte, as ONGs, né, foram criadas lá atrás, então toda organização que não é uma empresa privada ou governamental é uma ONG, sindicato é uma ONG, associação de bairro é uma ONG, entendi. Tudo é uma ONG. E existia um volume muito grande. E aí tinha dificuldade, né? Tinha dificuldade de se ordenar, de fiscalizar tudo isso. Então foi criado as OCIPs, já no governo do Fernando Henrique Cardoso, me parece, não lembro a data, que é uma organização da sociedade civil de direito privado, que hoje somente as OCIPs podem utilizar verba pública, né, fazer convênio direto com o governo federal para utilizar o dinheiro. Para utilizar o dinheiro. E então fala para a gente como é que surgiu a ideia do oxigênio. A oxigênio, na realidade, é o seguinte: a gente já vinha ao longo da vida trabalhando sempre em movimentos sociais, então foi necessário criar uma organização para que a gente pudesse colocar em prática algumas necessidades que a gente tinha de dividir, de participar, de organizar a sociedade Então, daí surgiu a OCIP, o Oxigênio. O Oxigênio.
Internautas, eu volto, fique aí, eu volto daqui a pouco. Nós vamos passar um vídeo de um projeto que eu considero maravilhoso da Oxigênio, mas isso vai ficar para outro bloco. Vocês não saiam daí, aguardem para sair para suas baladas, para tudo. Aguardem que nós já voltamos. Foi eu que fiz. Nossa, delícia! Tá lindo, cara. Cerca de 10 mulheres morrem por dia no Brasil vítimas da violência do próprio parceiro. Mas agora? Pode. Até quando você vai ignorar? Basta. Violência contra a mulher não tem desculpa, tem lei. Ventos da Paixão. Um livro com poemas inspirados, tralhados com esmero, com uma clareza e fluidez admiráveis. Seus poemas em versos brancos estão sintonizados a elementos da natureza, consoantes com a mais pura tradição dos poetas românticos, onde o ser amado assume o papel central e detém nas mãos o destino de duas vidas. Ventos da Paixão, de Roberto Ferrari, o poeta do amor. O que é ser brasileiro? É ter capacidade de superação. É sair da crise como uma nova nação. É ultrapassar as fronteiras e construir sonhos de uma vida inteira. O que é ser brasileiro? É pegar no pesado e manter a leveza. É manter o humor, mas também ter firmeza. É entrar em campo para ganhar o mundo. É mostrar talento para ir mais fundo. É ser bamba na linha de produção. É ser craque até para fazer avião. É ser empreendedor por natureza. É levar um pouco de Brasil para cada mesa. É ganhar no planeta um novo conceito de um povo que trabalha e se dá o respeito, que cria, transforma, fazendo bem feito. Prazer, sou brasileiro. Esse é o nosso jeito. Estamos vivendo um novo Brasil, feito por você. Governo Federal. Internautas, boa noite. Vocês que chegaram agora aqui na TNI Brasil, estamos com um programa Hora Marcada com Roberto Ferrari. Hoje, com o Francisco Barbosa, da OCIP Oxigênio. Antes de começar esse bloco, eu vou pedir o vídeo. O vídeo já está no ponto? Para passar um vídeo sobre o projeto Face a Face, eu quero que todo mundo preste bastante atenção, pois é um projeto maravilhoso, um projeto de inclusão social espetacular. Então, faça favor, o vídeo. É muito difícil resistir a um sorriso, a um brilho no olhar. Mais difícil ainda é imaginar que certas pessoas não conseguem fazer isso porque elas não têm boca, elas não têm olhos. E a gente acha que essas pessoas simplesmente não existem. Porque elas se escondem. Elas literalmente se escondem. E são muitas, são milhares. Muitas delas vítimas do câncer de boca, que afeta toda a face e principalmente afeta a vontade de viver. Eu abracei essa causa porque eu quero ver essas pessoas voltarem a sorrir e sorrir junto com elas. Doe o que você pode e divulgue, mesmo que seja no boca a boca. O câncer de boca atinge milhares de brasileiros todos os anos. Ele afeta lábios, gengivas, língua, nariz e, mais do que isso, ele afeta a vontade de viver. Todo mundo pode ajudar. Faça o autoexame bucal, doe o que você pode e divulgue, mesmo que seja no boca a boca. Visite faceaface.org.br e seja feliz. Vocês viram o vídeo com a Malu Mader, um vídeo da campanha do projeto Face a Face, um projeto maravilhoso. O Francisco vai poder explicar para a gente esse projeto, como que está funcionando, o que está sendo feito para
que ele se torne uma realidade cada vez maior no país. Inclusive, quem quiser ajudar o projeto, ou ajudar mesmo em outros objetivos da OCIP Oxigênio, eu vou pedir para o Francisco deixar o contato e a pessoa entra em contato e conversa. E qualquer doação será bem-vinda, qualquer divulgação será mais ainda. Divulguem. Francisco, queria que você faça um pouco desse projeto maravilhoso que é o Face a Face. Esse projeto realmente é muito importante, porque esse é de fato um projeto de uma ação social. A gente convive, né, com pessoas que na periferia que estão escondidas dentro de casa porque não tem coragem de sair. Você imagina uma pessoa que é normal, de repente é acometida por um câncer, perde uma orelha, perde o nariz, perde parte da boca. Enfim, essa pessoa acaba se escondendo dentro de casa porque ela perde a alegria de viver e mais do que isso. Ele tem vergonha de sair na rua. Então esse projeto tem como objetivo, né, devolver essa questão social. A pessoa poder voltar a conviver socialmente. Exatamente. E como está sendo feita a arrecadação de recursos para esse tipo de operação? É interessante que vocês atentem para isso. Toda empresa ou pessoa física pode fazer a doação e, inclusive, abater no imposto de renda. Por exemplo, uma empresa ela pode doar até 2% do lucro operacional dela e abater no imposto de renda. É muito importante que as pessoas saibam disso, porque ela não está gastando o seu próprio dinheiro, ela está repassando um dinheiro para uma entidade que é séria, que vai dar um recibo, que nós vamos ser fiscalizados pelo Ministério da Fazenda, Ministério da Justiça, pela CGU, pelo TCU, por todos os órgãos de controle do governo federal, nós estamos sendo fiscalizados em função disso. Então, é tranquilo que as pessoas façam essa doação e, com certeza, vai estar fazendo uma grande ação. Eu estive no lançamento da campanha do projeto Face a Face na Casa da Fazenda Morumbi e lá foi dito, inclusive, que instituições tipo Exército vão participar disso, cedido ao Hospital do Exército, para que as operações sejam realizadas. Exatamente. É bom lembrar que, assim, hoje, a pessoa tem uma doença desse tipo, ele vai no Hospital do Câncer, vai no Hospital de Barreto, vai no Hospital de Jaú, vai no Hospital das Clínicas, enfim. O tumor, ele é retirado, o tumor, mas não é feita uma reconstituição. Me parece que tem alguns casos hoje, já que é feita a reconstituição, no caso de cirurgia de mama, né? Não sei exatamente se é real ou não, mas me parece que sim. Mas os demais não têm. Então, nós estamos aqui buscando mecanismo, buscando sensibilizar as pessoas que podem estar ajudando nesse processo. Que os hospitais retiram o câncer, mas a pessoa fica deformada. Então, é preciso a gente buscar alguma forma de voltar a fazer essa pessoa sorrir novamente. Lógico. Você pode dar os contatos da Oxigênio para quem tiver interesse ligar lá e se informar melhor? Quem tiver interesse é entrar no site da Oxigênio, www.oxigênio.org.br, ou ligar no telefone 3051-3420 e pegar todas as informações necessárias. E se alguém tiver alguma dúvida, uma empresa ou alguém que queira ajudar a mobilizar, nós estamos à disposição, nós vamos até a pessoa, conversamos, explicamos tudo o processo, como funciona, para que a gente possa, de fato, fazer isso aqui um grande projeto de cidadania. Lógico. Agora, você não acha, Francisco, que o INSS, eu não sei se o INSS participa com alguma coisa desse projeto, eles entram, o INSS está participando, ajudando a Oxigênio, ajudando esse projeto, ou eles se isentam dessa função? É porque, na realidade, na legislação brasileira não está isso escrito, né?
Não está isso escrito. Eu acho que isso, inclusive, é uma forma da gente estar começando a mobilizar a sociedade para que isso vire depois um projeto de lei, alguma coisa que o cidadão, que é normal, e de repente ele perde uma parte do corpo, que é essencial na face, né? Na vida dele, principalmente na face, que ele tenha isso reconstituído para que ele volte a ter uma vida normal, como todo mundo. Inclusive, eu tenho até o caso de um rapaz, moço, 22 anos, que foi passado um vídeo dele e você consegue, olhando para a cara dele, você olha a língua dele através da face. E eu não sei se foi conseguida a operação para ele, a reconstrução total dele ou não. Eu queria que você até falasse disso. Esse caso tem até... não dá, eu rio, mas não dá para rir, né? Esse rapaz, né, está lutando em busca de fazer a cirurgia, que seria a primeira cirurgia de face, transplante de face no Brasil, e ele até colocou na internet para que as pessoas ajudassem ele, e as pessoas estavam ajudando, e teve alguns que foram lá e assaltaram o rapaz, sequestraram ele e roubaram o dinheiro que ele tinha arrecadado. 100 mil reais, foi esse caso. Exatamente. 100 mil reais, é um absurdo. O rapaz levantou o dinheiro, tinha 100 mil reais, não seria suficiente, mas já é um dinheiro que ele teria para isso. Ele foi assaltado, limparam ele. Exatamente, você vê até que ponto chegou. Então é um projeto assim relevante, que mexe. Eu gostaria de que as pessoas vissem de fato, olhassem esse vídeo, nos procurassem para conhecer exatamente essa realidade. Porque eu acho que isso mexe com a gente, faz com que a gente se torne mais humano. Nós estávamos conversando aqui antes sobre pessoas com deficiência, que têm dificuldade, que têm inclusive a alegria de viver. E é exatamente nesse momento que a gente consegue perceber que nós não fizemos nada, mas podemos fazer muita coisa ainda. Eu tive, para citar isso antes, quando a gente estava falando do face a face, eu tive no sábado da semana passada, eu fui no lançamento do livro da Eliane Zaghi. E lá foi além do lançamento, teve lá um tipo de um congresso sobre inclusão social de deficientes. E a pessoa que fez a palestra, foi uma palestra de uns 30, 40 minutos, ela é deficiente auditiva. Inclusive estou entrando em contato para trazer ela aqui nesse programa. Se vocês imaginassem como nós temos que evoluir para poder incluir socialmente certas pessoas que são discriminadas por terem defeitos ou deficiências que não dependem, não é que o cara tem porque ele quis, ele nasceu com essa deficiência ou adquiriu a deficiência ao longo da vida. Então, eles são discriminados em empresas socialmente, isso é um verdadeiro absurdo. Tem que se mudar esse conceito no Brasil. E o Oxigênio, através desse projeto do Face a Face, está procurando mexer um pouco com isso, com um sentimento muito nobre. Na realidade, se você não ficar atento a essas coisas, acho que a vida passa e nós acabamos não fazendo nada, sabe? Eu não quero chegar no final da minha vida sem ter feito alguma coisa para ajudar alguém. Lógico. E esse ajudar alguém significa uma forma de você multiplicar, porque alguém que foi ajudado num momento desse, certamente vai arregaçar as mangas e vai estar ajudando um monte de outras pessoas que vão necessitar dele ao longo da vida. Eu concordo com você. Eu acho que a missão, nós temos aqui nós que vivemos, não temos problema físico nenhum, somos pessoas que têm uma existência e uma vida aí tranquila, sem ter que se preocupar, além do normal, se preocupar com um problema de que não tem não escuta direito, não enxerga ou não fala, ou tem problema de deficiência na face ou em qualquer outra parte do corpo. Nós temos que ajudar quem não tem, quem nasceu assim, quem tem esse problema. Então é um dever humano, um dever de coração que nós possamos ajudar. E eu sou que nem o Francisco, eu não quero passar por essa vida e chegar no final e falar, puxa, eu não consegui ajudar ninguém na minha vida. Então o que eu puder fazer, eu estou fazendo, estou trabalhando, estou fazendo, e sempre que eu posso eu falo do seu projeto.
e procuro trazer mais gente para ajudar, porque eu acho muito importante. Nós precisamos, né, ficar atento a essas questões, né? E acho que cada um pode dar a sua contribuição. Cada um, né? pode dar. Tem aquele que contribui com dinheiro, tem aquele que contribui com um bom dia, uma boa tarde, como que você está, posso te ajudar em alguma coisa. O que falta para a gente é desenvolver esse espírito da solidariedade entre as pessoas. Exatamente. É isso que eu falo sempre. Você, internauta, experimente acordar num dia e dar um bom dia para uma pessoa, em que eu posso ajudar, o que nós precisamos fazer. Você vai ver como o seu dia vai ser melhor, como você vai se engrenar melhor com as pessoas, como o seu convívio vai ser melhor. A solidariedade, esse mundo, não é o mundo do eu, é o mundo do compartilhar. Vamos compartilhar tudo, vamos compartilhar a ajuda, o amor, a emoção, porque falar que ama é fácil, o duro é mostrar esse amor, não é não, Francisco? Exatamente, né? Então a gente tem que investir nessa questão. Quando a gente fala na mudança de cultura, é exatamente isso. É buscar cavar os espaços para que a gente possa apresentar essas questões, defender as nossas teses, debater as nossas teses, convencer e ser convencido. É isso que nós precisamos fazer ao longo da nossa vida. E certamente nós vamos construir um mundo melhor. Com certeza. Eu acredito muito nisso. Eu acho que se cada um de nós pensasse no coletivo, seria melhor. Porque, que nem eu li, até num material que a Marta Del Bello, que é a presidente do Oxigênio, que ela mandou, que ela fala assim, que é uma frase do Miguel de Cervantes: quando se sonha sozinho é sonho, quando se sonha coletivamente é realidade. Concorda? Não tem nem dúvida. Então, essa é uma frase espetacular do Miguel de Cervantes, que foi um grande literato, uma pessoa super culta, e que escreveu Dom Quixote de la Mancha. Faz exatamente assim: sonho que se sonha só é apenas um sonho. Sonho que se sonha junto se torna realidade. Exatamente. Então, e todos esses fatos agora, esse projeto, é o Face a Face, eu acredito que ele vai ter muito sucesso, porque tudo que é feito de coração e de boa vontade vai para frente. O que a gente pede é, cada um, não precisa só dar o dinheiro para ajudar, divulga, fala para um, fala para outro. Às vezes está falando, de repente parece alguém quer ajudar financeiramente, vai lá, vai ajudar e vai poder ajudar centenas de pessoas que nesse país estão passando por essa dificuldade. Agora vamos falar um pouco do CRC, que é um outro projeto maravilhoso da Oxigênio. Esse é mais um projeto da Oxigênio, dentre os vários projetos da Oxigênio, né? Mas antes de falar do CRC, eu tive muitas oportunidades na vida, inclusive de viajar bastante, né? E eu não tenho dúvida de que com essas ações nós vamos atingir os nossos objetivos. Por mais que tentaram botar na nossa cabeça a lei do gesto, nós ainda somos o país mais solidário do mundo. Com certeza. É uma pena que fez aquela propaganda. Gerson, eu gosto de levar vantagem em tudo. Isso aí é um pensamento antigo, um pensamento que não funciona. Na verdade, aqui é que nem o grupo lá do Facebook, lá o You and I lá. Lá naquele grupo nós compartilhamos o amor. É um grupo que cada um lá posta poesia, pensamento, frases, sentimentos. Ninguém está preocupado lá em ser mais que o outro. Lá todo mundo quer compartilhar o amor. E através de ações e através de tudo. E é isso que tem que ser passado para a sociedade. A sociedade tem que aprender a compartilhar, tem que aprender a ser solidária, entender por que tem um morador de rua. O cara está lá na rua, não é à toa. Alguma coisa aconteceu para ele estar lá. Ajudar, você concorda? E vamos em frente, né? Embora tenha alguns governantes que querem atrapalhar, né? Tem governante que tem impedindo até de que você doe alimento para morador de rua. Né? Isso é um absurdo, assim, isso. Absurdo.
A gente quer falar de mais um dos projetos do Oxigênio, são vários, a gente teria que ficar aqui horas e horas debatendo sobre isso. Mas tem um outro projeto muito interessante, que é o Centro de Recondicionamento de Computadores. Esse projeto ele casa algumas ações muito importantes. Uma é você pegar um equipamento, né, de informática, por exemplo. Né? Certo, um computador, uma CPU. Então, você pegar aquele computador, recondicionar, reutilizar esse computador e de forma que venha ajudar alguém com esse equipamento. Então, quando nós apelamos aqui às empresas que estão jogando equipamento fora, o cidadão comum que está jogando equipamento fora, sempre vai ter um lugar para que ele possa colocar aquilo. E nos procure, a Oxigênio está lá, tem o nosso site, tem o nosso telefone, ligue, a gente vai encontrar uma forma de dar a destinação correta a esse equipamento. O CRC ele consiste numa estrutura que nós criamos, né, já desde 2004, onde a gente recebe os computadores que estão fora de uso, nós recondicionamos esses computadores, aquele que não dá para recondicionar, nós damos a destinação correta para esse equipamento, damos a destinação correta para esse equipamento, e os equipamentos recondicionados, eles são doados para organizações não governamentais ou bibliotecas, para quem quer que seja, que coloque isso a serviço da sociedade sem custo direto para essa sociedade. Uma questão, a pessoa pode doar monitores, porque hoje em dia com os monitores esses monitores de tela de LED, todos de LCD, aqueles monitores antigos, tem muita gente que não sabe o que fazer com aquilo. A pessoa pode doar também aqueles monitores, pode doar CPU, teclado, o que quiser? Pode doar tudo, né? O monitor é um problema sério que ele não pode ficar jogado em algum lugar porque é extremamente poluente. Ah, não sabia disso. Extremamente poluente. Então, você não pode jogar um monitor, em hipótese alguma, sabe, na rua. Então, não pode. Então, doa esse monitor. Se ele não tiver utilidade mais, ele será dado à destinação correta. Certo. E não é só monitor. É monitor, é teclado, é computador, é máquina de lavar, o que você tiver. Jogar na rua de jeito nenhum. Inclusive, eu acho que se ele não tiver uma utilização direta, esse computador, vocês podem pegar peças dele para montar um outro, né? Não, mas é exatamente isso. É quando você pega o computador e recondiciona, então você tem lá vários computadores. Não está faltando uma peça, você tira de um e vai construindo. Monitor, normalmente, quando você pega monitor de 5, você consegue aproveitar um, mas se aproveita também. Tá? E, na realidade, tudo que tem aí é aproveitado de alguma forma. Um trabalho que tem dois sentidos, né? Ou volta para a sociedade como equipamento funcionando, ou volta como matéria-prima para alguma outra coisa. Inclusive, é o que eu te falei, são duas mãos. Uma para a sociedade, para poder ajudar quem não tem condição. Comunidades, bibliotecas e outros afins aí que não podem bancar computadores. E outro que ajuda a matéria-prima, que é convertida em matéria-prima e não vai para a natureza para poluir o meio ambiente. Que nem aquela casa das baterias de celular, que as pessoas jogavam tudo, que depois começaram agora a fazer caixas de coleta dessas baterias, às vezes tem em supermercado e outros lugares, para a pessoa não jogar na natureza aquela bateria do celular, que aquilo é extremamente danoso. Não tem como as pessoas, né, continuarem jogando, não tem por que continuar jogando no lixo comum essas coisas. Então, tudo pode ser dado uma destinação correta. Ele pode ser reutilizado ou dado uma destinação correta. A destinação correta significa dizer que esse equipamento ele vai virar matéria-prima na construção de um outro equipamento. E lembre-se o seguinte, quando você dá mais 2 anos de vida para um computador, é uma quantidade muito grande de CO2 que você deixa de estar colocando na atmosfera por estar dando mais 2 anos de utilização de um equipamento. Tá? Não tenho números para dizer para vocês, mas existem especialistas que vai te dizer
quantas toneladas de CO2 você emite, né, usando na um construção de um velho. equipamento. Entendi. Sabe? Então, quando você dá mais 2 anos de utilização de um computador, então são algumas toneladas de CO2 que você deixou de jogar na atmosfera. Inclusive, um outro fator aqui que no Brasil a gente tem que incentivar mais também é essa coleta que está sendo feita já, coleta seletiva de lixo, mas isso tem que ser mais difundido, você não acha, Francisco? Para as pessoas poderem ser tudo coleta seletiva, para não ter mais que... Porque tem os separadores de lixo, pessoas que vivem do lixão, que também é outra fonte de doença grande, mas tem muita gente que vive daquilo, mas pelo menos ter a maior parte das coisas estarem tudo já separado, papel, plástico, lata. Você lembra, por exemplo, de alguma coisa que eu falei no início aqui, né? Cultura não se muda por decreto. Se muda, né? Se muda ao longo, né, ao longo da vida, e levando essa preocupação para todas as pessoas. Para todas as pessoas. Seja o que mora debaixo da ponte, seja o que mora numa cobertura lá na Paulista. Então, todas as pessoas poluem e todas as pessoas precisam ter consciência de que está poluindo e que precisa buscar uma forma de evitar de que esse equipamento vá prejudicar o nosso futuro através do lixo. Tá? Hoje já tem aprovado, parece que a partir de 2014 não aprovam mais aterros sanitários. Né? Isso é um absurdo. Então, a partir de 2014 não tem mais a licença do aterro sanitário. Então, vai ter que dar uma destinação correta mesmo a partir daí. O lixo, deviam ser feitas mais usinas de lixo para se reaproveitar em energia, em outras coisas, o lixo, porque tem muita coisa no lixo que dá para ser reaproveitada, mas muita coisa. Haja visto que esses separadores que reciclam, então os caras acham lata, garrafas plásticas, saco plástico, tal. O saco plástico, esse saquinho do supermercado que voltou, né? Porque aquela ideia de que não, tem que ser o biodegradável, tal, não funcionou, e o supermercado começou a vender uma sacola muito mais cara e acabou voltando esse. Esse saco aí não é que ele vai ficar na natureza, ele vai ser coletado, levado para uma fábrica, reciclado em saco de lixo preto. Isso do saco do lixo, eu não saberia nem dizer se eu defendo que tem o saquinho de lixo no supermercado ou não. Eu só sei que a coisa não pode ser dessa forma. Faz um decreto e a partir da semana que vem não tem sacola. Sim, não, isso não existe. Então, não é feito um trabalho, um debate com a sociedade. Eu acho que está certo. Eu acho que as coisas, para serem implantadas, tem que ter um período de maturação. Porque olha, vamos reunir aqui os representantes da sociedade e tal. Olha, é o seguinte, nós estamos querendo tirar essa sacola e botar uma biodegradável. Tá, tudo bem. Quanto vai custar mais para o supermercado, para o consumidor, o que vai encarecer, o que não vai? E tem a sacola biodegradável para fornecer. E não pegar e tirar e fazer os supermercados terem lucro lá num saco por R$5, R$4, que ninguém aguenta pagar, porque o cara fazer compra no supermercado tem que comprar quantas sacolas para levar a compra do mês? Não tem condição. Não, e aí o cara vai lá com R$50 para comprar umas coisinhas, tem que gastar 15 numa sacola para trazer. Então. Isso não tem cabimento, mas é aquela coisa da cultura, né? Você impõe e ninguém obedece. Ninguém gosta, todo mundo reclama e vai se adaptar ao longo do tempo, mas isso não é o que nós temos que fazer. Nós temos não é que a fazer, forma correta, né? De forma correta, pelo convencimento, mostrando exatamente, tá, que aquilo que você está fazendo é para o seu bem, para o bem da sociedade, para o bem dos seus filhos, dos seus netos, enfim, de outras gerações. Mas é necessário que seja feito um debate muito profundo. Eu acho que muitos assuntos que nós estamos conversando aqui e outros assuntos que teriam que ser conversados, na hora de se aplicar na sociedade em geral, eles têm que ter um debate, um debate prévio, para saber qual é a opinião da maioria da população, porque quem vai pagar o pato é a população, não é o cara que implantou a lei, falou, não, a partir de hoje é assim. Ele escreveu no papel, mas quem paga o pato é a população, que vai ter que conviver, se dar um jeito de
Eu tenho em casa, falar no meu caso, eu tenho em casa, tenho uma coleção de sacola, porque cada vez que eu ia no supermercado eu esqueci que ia ter que comprar uma lá. Também deve ter bastante, porque todo mundo tem esse negócio, não é não, Francisco? Então, e como a gente estava falando, por exemplo, eu vi há poucos dias uma matéria de empresas que utilizam a garrafa PET como matéria-prima para vários produtos. Eles importam isso. E nós muitas vezes jogamos no lixo, jogamos no aterro. Então. Né? Retalho, 45% da produção de uma empresa, que ela tem da matéria-prima, ela importa porque nós não temos a cultura de juntar aquele retalho e dar a destinação correta. Falar um negócio além dessa parte do lixo e tal, a importância de preservar a mata, preservar o meio ambiente e tal. Quantos e quantas ervas e plantas não existem na Amazônia que podem ajudar a cura de várias e várias doenças, Francisco? Tem centenas de espécies. E quem está de olho, os laboratórios lá de fora. Eu conheço até uma história, né, de um laboratório da Silva Geig em Benevides, no Pará, que foi uma experiência interessante que a gente teve lá, que depois que eles retiraram todas as ervas que eles precisavam para fazer os estudos, né, para estudar, então eles resolveram abandonar aquilo e venderam a preço de banana para um pessoal lá tocar uma empresa que não tiveram como tocar. E aí tinha aqueles trabalhadores que não tinham mais o que fazer. Aí nós fomos lá, debatemos com eles e criamos uma cooperativa, né? Aliás, criamos 3 cooperativas. Nós fomos uma equipe aí, o Paul Singer, Remígio Todeskind, eu e Gilmar Carneiro, vários companheiros, fomos inclusive para a Holanda, debater lá na universidade, vender suco de maracujá lá, a troca de investimento para a gente gerar emprego lá em Benevides, no Pará. E isso aconteceu no final da década de 90, começo do ano 2000, uma coisa assim, e quando o Lula se elegeu, em 2003, ele foi inaugurar lá o chamado Polo Cítrico de Benevides. Hoje tem uma cooperativa de trabalhadores que transforma o maracujá em suco, tem a cooperativa dos pequenos produtores de maracujá e criamos a cooperativa de agricultura familiar, que hoje tem 3.000 famílias. Puxa, que beleza. Numa cooperativa de agricultura familiar. Poxa, se tivesse mais projetos iguais a esse no país, eu te garanto que muita gente não estaria na miséria. Muita gente. E criamos isso do nada. Então, eu vou ter que, infelizmente, o nosso tempo esgotou, eu vou convidar você para voltar aqui, que tem muito mais coisa para a gente falar, que é um assunto extenso, esse assunto de projetos sociais e projetos que você executou e ideias. E eu vou desejar para todos os internautas um grande fim de semana, cheio de paz, cheio de amor, e que o início da semana que vem seja excelente para todo mundo. E na semana que vem eu estarei aqui com outra ONG falando sobre educação e outros assuntos. Então eu desejo um grande fim de semana para todos e um abraço meu aqui para vocês todos. Boa noite, Francisco. Muito obrigado. Boa noite, eu agradeço a oportunidade e quero deixar aí, o site da Oxigênio é www.oxigênio.org.br. Estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida e precisamos de parcerias. Tudo será bem-vindo para que a gente possa ajudar a transformar a nossa sociedade num mundo melhor. Tá certo, então. Obrigado. Obrigado, boa noite.